Amados, eu quero compartilhar com você um versículo, eu quero ler um versículo na palavra de Deus, que nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. O texto diz assim, vamos ler ele inteiro, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Esse versículo, esta frase, ela está escrita em mais 3 versículos na palavra de Deus. Nós podemos encontrá-la em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Abacuque, o profeta, ele declara em capítulo 2, versículo 4, o meu justo viverá da fé. Gálatas 3, 11, o justo viverá da fé. O que me chama a atenção nesta frase, nesta declaração do Senhor sobre você, sobre mim, ele diz, ele é uma declaração, ele não está perguntando, ele não está oportunizando a mim, a você, se você quiser andar pela fé. O texto é muito claro, ele diz, o justo, aquele que é justificado em Jesus, aquele que crê em Jesus, o crente, ele anda pela fé, ele se move pela fé. Nós ouvimos aqui de manhã um testemunho maravilhoso, um casal buscando uma herança, buscando uma dádiva do Senhor e caminhou pela fé. Senhor, a tua palavra diz que não haverá mulher estéril, Senhor, a tua palavra diz que a mulher será alegre mãe de filhos, e aí vai declarando, vai recebendo, e está aí o milagre. Contemplamos 6 meses. Eu quero compartilhar com você um texto, trabalhar um pouquinho em cima disso. O justo viverá da fé. Como que eu posso caminhar pela fé? Como que eu faço para caminhar pela fé? Talvez você tenha ouvido testemunhos e tenha dito, puxa, na minha empresa eu preciso de um milagre, eu preciso agir pela fé. Como eu faço isso? Como que eu posso avançar? Como eu posso trazer para a existência o favor de Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. E o capítulo 11 de Hebreus, ele segue narrando grandes heróis da fé, que caminharam pela fé, caminharam por aquilo que Deus já havia liberado sobre suas vidas, pelo caminho que Deus havia declarado. E nós queremos abrir, se você quiser abrir a palavra ou acompanhar no telão, 2 Reis, capítulo 4, nós queremos ler do versículo 1 ao 7. É um texto conhecido, talvez você já tenha ministrado, meditado sobre ele. E o texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4, 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas veio falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora, veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas eles responderam, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus, é um texto maravilhoso de uma mulher, e o que me chama a atenção nesse texto, se nós atentarmos para o versículo 1, essa mulher, ela vai para Eliseu, ela diz que o marido dela era um discípulo dele.
Está falando aqui de crente, está falando de alguém que conhecia o Senhor, conhecia a palavra, servia a um Deus vivo. E esta mulher, então, ela passa por uma certa necessidade, uma grande necessidade, porque naquele tempo, principalmente naquele tempo, a mulher não trabalhava fora, o trabalho dela era em casa. Ela precisava tecer o tecido, a lã, o linho para confeccionar a roupa. Ela precisava fazer o trigo, amassar o grão para que a farinha se formasse. Havia muito trabalho doméstico, trabalho muito maior do que nós temos hoje. Vai no mercado, compra pronto, aperta um botãozinho, a máquina faz tudo, o pão está pronto, outro botãozinho, a roupa está lavada e... Não, naquele tempo não. E quem era o provedor era o marido. E o texto diz que esta mulher, ela ficou viúva. Aconteceu uma fatalidade, aconteceu algo trágico, e ela precisava, e o seu marido, talvez, o texto diz que ela precisava liquidar algumas dívidas. O texto não diz o porquê, mas talvez eles estavam empreendendo um negócio, uma nova oportunidade de emprego, talvez eles deram entrada na casa nova, talvez eles deram entrada no seu carro, não sei no que eles se endividaram, mas e havia um costume naquela época, em que quando o marido falecesse, os filhos, está lá em Levíticos, os filhos eles eram tomados como escravos, e essa mulher, além de perder o marido, além de ela estar com uma dívida a pagar, ela estava ainda correndo o risco de perder os seus filhos como escravos. Imagina a angústia, a aflição desta mulher. E esta mulher experimenta um milagre extraordinário. E aqui eu quero caminhar um pouquinho com você, para nós aprendermos com ela e aprendermos a nos mover pela fé. Esse é o título da minha mensagem, mover-se pela fé. Como eu e você podemos caminhar. O primeiro ponto, no capítulo 1 diz, a mulher, ela vai ao profeta Eliseu. Ela foi, não, volta lá no versículo 1, por gentileza. A mulher de um dos filhos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela foi aonde? A sua fonte. Ela foi aonde? A sua referência. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta manhã é, qual é a sua fonte? Qual tem sido a sua fonte? Direcione-se à fonte. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que quando enfrentam uma certa dificuldade, passam por lutas, talvez semelhantes até desta mulher. E de repente dizem, ok, eu já ouvi isso, já vi isso. Ok, ir na igreja é bom, vai lá ouvir a palavra, anima um pouco. Mas sabe, dá para você fazer uma fezinha, eu conheço um lugar. Você já não passou por isso? Ou não conhece pessoas que assim o fizeram? Vão lá, vamos ver o que o horóscopo diz, vamos fazer uma leitura de mãos, passa na rua e estão lá aquelas ciganas, deixa eu ler a sua mão, e pessoas começam a buscar em outra fonte a solução do seu problema. E eu quero dizer para você, vá à fonte correta, busque na presença de Deus. Esta mulher, ela foi ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu ali era um homem de Deus sobre a face da terra. Era o profeta que o Senhor estava usando naquele tempo para trazer milagres extraordinários, para abençoar Israel. Qual tem sido a sua fonte? A palavra de Deus diz em Isaías 25:4, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Porque o Senhor ouve os necessitados, Salmo 69:33. Pois livrou a alma dos necessitados da mão dos malfeitores, Jeremias 20:13. E aí nós encontramos muitos textos onde o Senhor tem prazer em socorrer, em atender os seus filhos. Busque a sua fonte, somente na fonte verdadeira, na fonte que é a palavra de Deus, na fonte que é o Deus mesmo. Como que eu e você podemos nos relacionar com a fonte? Através da palavra, através da comunhão com a sua palavra e através de homens e mulheres de Deus. Nós ouvimos hoje aqui o testemunho. Corremos para onde? Para o nosso apacentador. Amado, você não está sozinho.
Você precisa de uma direção, você precisa de um respaldo, você precisa de um apoio para aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Compartilhe com o seu apacentador, compartilhe com o líder do seu grupo familiar. Você tem um pastor, você tem cobertura, você tem aquele que é a voz de Deus sobre a sua vida. Ouça-os. Essa mulher ouviu o profeta, ela diz: eu vou à fonte. Naquele tempo havia muitos deuses pagãos como há hoje. Ela podia ter buscado outra fonte, mas ela diz: não, eu sei em quem tenho crido. Meu marido morreu servindo a este Deus, morreu servindo ao Deus vivo, e eu vou permanecer servindo ao Deus vivo. Eu vou à fonte eterna, eu vou à fonte viva, a fonte que responde, a fonte que vai me trazer a salvação. E ela vai a esta fonte. Não abra mão. Não abra mão das promessas. O texto que o Matias leu hoje de manhã, na abertura: todas as promessas têm em Deus o sim. Amados, é para você. Deus coloca pessoas para abençoar você. Amados, permaneça fiel à fonte. Esta mulher correu à fonte, e ali na fonte, ali na presença de Deus, buscando a direção de Deus, ela recebe uma palavra. E o texto diz que o marido diz para ela: o profeta diz a ela: o que tu queres que eu faça? Como quem diz: não sou eu quem posso responder, mas é o Senhor. E ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Talvez ela tenha respondido até com um certo desânimo. Ao pensar na sua realidade, ela pensou: bom, tudo que eu tinha talvez já tivesse vendido, se aberto mão dos móveis, da mobília, a comida já estava, a despensa já estava vazia. E ela diz: eu não tenho mais nada, além de uma botija de azeite. E aqui eu quero dizer algo para você: o seu milagre está mais próximo do que você imagina. O seu milagre está na sua casa, o seu milagre já está nas suas mãos. Por que eu digo isso? O meu segundo ponto é: mova-se sobre a palavra liberada. O profeta deu uma palavra a ela, e agora vamos ver como ela caminhou. Talvez você já tenha recebido uma palavra do seu apacentador. Talvez você procurou uma direção, teu apacentador olhou a situação e disse: vá por aqui. E você diz: será? Parece não é óbvio o que ele está falando. Não é óbvio, não é coerente com as circunstâncias. E essa mulher recebe uma palavra. O profeta diz: mulher, junte vasilhas emprestadas. Agora vamos ensinar aqui um pouquinho. Esta mulher ficou viúva. E é para ela chegar a este ponto de já não ter mais nada em casa, já havia passado talvez um período de alguns meses, talvez alguns anos. E os vizinhos já conheciam a história desta mulher. Ela já era conhecida. E já estavam olhando, já tinham visto os credores batendo na porta, querendo cobrar ali a dívida. E ela dizendo: eu não tenho mais o que pagar, deu a última reserva que ela tinha na despensa. E aí, ela recebe uma palavra. E ela aprende, aqui eu quero aprender com você o primeiro passo. Ela agasalhou esta palavra, e o texto diz: vai, próximo versículo, vamos lá. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Imagine você aquela situação, aquela casa onde todo mundo passa e diz: essa casa da viúva. Está chegando o dia dos filhos serem levados. E de repente, aquela mulher que talvez já andava cabisbaixa, sem saber mais por onde correr, triste, talvez os seus filhos já chorando pela casa, pela rua. De repente, esta mulher chega em casa toda eufórica. Disse: yes, eu recebi a palavra, eu vou caminhar. E o texto diz, o profeta diz para ela: vá pedir vasilhas. E ela começa a bater de porta em porta. Imaginou aqueles vizinhos o que não devem ter pensado dela? Pensou: essa mulher, acho que, onde ela andou? Ela está passando fome, agora vem pedir vasilhas. E o profeta diz: não peça poucas, peça muitas. E talvez ela tenha chamado, aqui, mais um detalhe. Ela moveu os seus filhos, ela compartilhou a visão de uma forma clara, positiva. Ela disse: filhos, o profeta nos deu uma estratégia, vamos buscar vasilhas. E eu posso ver ela com os filhos correndo de quarteirão em quarteirão, todas as casas, tem mais um, pega um balde, pega uma vasilha, e vai um segundo quarteirão, terceiro quarteirão, até toda a vizinhança estar, a sala dela cheia de vasos. Ela pôde
ela foi positiva, ela foi animada, ela contagiou os seus filhos. Amadas, muitas vezes a promessa de Deus já foi liberada sobre a sua vida, mas nós duvidamos, e nós recebemos, o que o profeta disse? Pega umas vasilhas, mas, sei lá, filho, vamos lá, se você quiser, me ajuda lá, filho. Se ela não tivesse influenciado os seus filhos, talvez ela não tivesse juntado muitas vasilhas. Como você tem compartilhado, como você tem recebido a palavra? Ela compartilhou com seus filhos, e o texto diz que ela foi e correu atrás do seu milagre. E ela diz, eu não tenho nada em casa. Você sabia que Moisés, ele tinha apenas uma vara, e os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco? Sansão, ele tinha apenas uma queixada de jumento, e com ela ele feriu 1000 homens, isso está lá em Juízes 15. Davi, ele tinha apenas uma funda com 5 pedras, e assim prevaleceu contra o gigante filisteu. A viúva de Sarepta tinha apenas uma farinha na panela e azeite na botija, e assim comeu ela e a sua casa por muitos dias. Os discípulos, eles tinham 5 pães e 2 peixinhos, e deram de comer a quase 5.000 pessoas. O apóstolo Pedro, ele tinha unção e poder, e disse ao paralítico, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E esta mulher, com uma botija de azeite, ela vai e começa a arrebanhar botijas. E aí, ela começa a juntar, começa a ir, começa a juntar mais uma, começa a juntar mais outra. Para eu e você andarmos em fé, nos movermos em fé, nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós cremos. A tua palavra, as tuas atitudes precisam estar coerentes com aquilo que você tem crido. Se você crê que Deus vai fazer um milagre, creia com fé, com alegria, tenha ânimo. Essa mulher, ela creu, ela dizia, sim, o profeta liberou, ele é um homem de Deus, ele declarou que é assim que virá o meu milagre, e assim eu vou agir, e ela vai, e corre, e junta estas vasilhas. E aí, nós podemos ver algo importantíssimo, o azeite apenas parou de correr, quando acabaram-se as vasilhas. Amados, não limite o poder de Deus. Quando Deus pede para você fazer algo, avance, caminhe, seja ousado. Seja ousado, junte muitas vasilhas, e o óleo foi sendo derramado. Não encha apenas a primeira e saia correndo e grite e se alegre. Não, Deus tem mais. Vai para a próxima, vai para a próxima, vai para mais uma, mais uma. Encha todas as botijas, ou não limite o poder de Deus. E ela vai e consegue encher todas as vasilhas. E aí, mas o profeta deu mais uma instrução para ela muito, muito, muito importante. Após você juntar as vasilhas, o texto diz, feche a porta. E eu posso ver aquela mulher correndo, os filhos entrando, com mais um debaixo do braço, outro aqui, um nas costas, e corre para casa, mais um, e a casa daquela viúva, cheia de botijas, grandes, pequenas, diversos tamanhos, diversos formatos, e a casa vai se enchendo. E quando trouxeram todas, o texto diz que ela fechou a porta. E eu posso ver ela fechando a porta, fechando a cortina, para que ninguém espiasse. Talvez aqueles vizinhos que emprestou a vasilha, eu disse, o que ela está fazendo? Vendo aquela criançada correr, vai, volta, vai para cá, vai para lá. O que está acontecendo? Algo está se movendo. Mas o profeta, ele deu uma instrução muito importante. Feche a porta. Feche a porta. A mulher precisava ficar a sós com seus filhos no momento do milagre. Nem sempre o seu milagre acontece no meio do povo. Nem sempre o seu milagre acontece às vistas. Lembra dos leprosos que nós ouvimos outro dia? A caminho do sacerdote, eles foram curados. A caminho de casa. E várias pessoas, o Senhor Jesus, quando Ele curava os cegos, vá para casa. Vá para casa. Amado, fechar a porta significa que eu e você precisamos proteger aquilo que Deus já deu para você e para mim. Quando ela fechou a sua porta,
Ela estava fechando as portas para a crítica. Talvez as pessoas estivessem apontando o dedo e dizem, agora essa mulher vai encher vasilhas. O que ela vai fazer com isso? Essa mulher acho que endoidou. Alguma coisa aconteceu. Não, isso não vai dar certo. Eu quero minha vasilha de volta. Vamos ver se ela vai devolver. Quer ver que ela vai vender agora para fazer dinheiro com a minha vasilha e vai pagar a dívida? Descobri. Mas eu quero minha vasilha de volta. Ela que não venha me enganar. E começaram as vozes. E ela fechou a porta. Feche a porta para a dúvida. Deus já liberou uma palavra para você. Feche a porta. Eu gosto muito, eu vibro muito quando ouço testemunhos como o que nós ouvimos hoje pela manhã. Testemunhos de pessoas, de casais que tiveram seus filhos. Nós mesmos tivemos as nossas lutas. E muitas vezes, e Deus havia liberado uma palavra ao meu coração, aos nossos corações, que nós teríamos os nossos filhos. Mas começaram a surgir algumas situações que humanamente parecia impossível. As portas se fechando. E muitas vezes eu lembro de várias noites, eu ali chorando na cama, dizendo, Senhor, assim como aquela mulher apenas tocou na orla das suas vestes e ela foi curada. Pai, permita que assim seja. Pai, a tua palavra diz que não havia mulher estéril no meio do teu povo. E eu comecei a declarar a palavra. E tinha horas que parecia que o cerco estava fechando de uma tal forma como que diz, não tem jeito. E Deus nos presenteou com 3 lindos filhos. Deus é um Deus que faz milagres. Deus é um Deus que faz milagres hoje. E assim tem sido a nossa vida. Vivida de fé em fé. De passo em passo, de glória em glória. Você quer experimentar o seu milagre? Caminhe em fé. Ouse caminhar pela palavra, não pela circunstância. Se a mulher tivesse ficado na circunstância, tivesse permanecido calada, ela teria sucumbido. Ela teria morrido miserável, talvez na rua. Talvez, além de perder os filhos, ter perdido a sua própria casa. Nunca mais ter visto os filhos, mas ela correu à fonte, ela foi à fonte, ao homem de Deus, disse, Senhor, me socorra-me. Amado, Deus já liberou a palavra para você. O que você tem em casa? E eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Abra ali 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Deus já liberou a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. 2 Pedro 3:1, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para viver a vida, e para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele já deu o quê? Tudo para você e para mim. Você está precisando de sabedoria no seu trabalho, para administrar, para conduzir a sua empresa, para conduzir os seus negócios. Peça. A palavra diz em Tiago, peça com fé e você receberá. Você está precisando de um milagre, de cura. A palavra diz que em Jesus nós já fomos curados. Creia nisso. Mas os sintomas estão aí. Mas eu ando pela fé. Essa dor não me pertence, essa enfermidade não me pertence. Jesus já pagou o preço. Ela está ilegal aqui e eu caminho de fé em fé. Amados, foi impressionante que assim que nasceram os nossos filhos, os problemas físicos sumiram. Nunca mais tive problema de saúde nesta área. Deus operou um milagre. O diabo quis roubar aquilo que era a nossa herança. Mas nós permanecemos firmes. E houve algumas circunstâncias em que as crianças adoeceram e gravemente. E firmes novamente na palavra. Não, Deus é um Deus bom, como nós cantamos hoje. Deus é Pai. Ele não vai te dar algo para tomar. Não, o Senhor me deu a herança do Senhor e eles vão viver. E todos eles foram curados, todos eles milagrosamente são sarados, servindo ao Senhor. Amado, tudo o que você precisa já é seu. Tudo. Jesus já deu tudo. Talvez você esteja precisando de um bálsamo de alegria. Já está aí. A alegria do Espírito Santo já é sua. Talvez você precise de um bálsamo de coragem, de ânimo, já é seu. Talvez você precise se colocar em pé, já é seu. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu. Amado, você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. E essa mulher, ela foi e ela viu o milagre acontecer. Não sei qual milagre você tem buscado.
Mas a palavra, talvez você tenha buscado a salvação dos teus familiares. Qual é a referência onde eu posso me apoiar? Atos 16 diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ponto final, é assim. Ah, mas pois é. Não tem mais. Ah, nem é pois é. É assim, já está feito. Começa a declarar, começa a verbalizar. E aqui tem algo, um pouquinho para as mulheres. Mulher gosta de falar muito, mas sabe como você, que de repente está orando pelo seu marido para ele servir ao Senhor? Sabe como a palavra diz que eu e você, como esposas, vamos ganhar os maridos para Cristo? Em silêncio. Está lá na carta de Pedro, pelas suas atitudes. Mulher não é tagarelando atrás do marido. Marido, vamos para a igreja, tem grupo familiar hoje, tem integração. Não. É pela sua conduta de fidelidade, de honrando o seu marido, servindo conforme a palavra ensina. Você vai ganhar ele para Cristo. Você está orando pelos seus filhos, não é pelo muito falar atrás deles, mas é com os joelhos dobrados. A palavra diz que todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Isso está lá em Isaías 54. E assim é. E o texto diz mais, grande será a paz dos teus filhos. Mais uma botija. Essa botija é sua. Ah, mas Verinho, você não conhece onde eles estão, mas eu sei em quem tenho crido. E Ele é fiel, e eles vão voltar. Amado, as botijas de azeite já estão aí. O óleo da presença do Senhor já está aí sobre a sua casa. O que você precisa, você já tem. Você tem o Espírito Santo, você tem o Deus Todo-Poderoso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele habita em você. E Ele quer operar um milagre através da sua casa, através da sua vida, do seu trabalho, dos seus negócios. Creia nisso. Ande por fé, mova-se pela fé, não pelo aquilo que você vê. E essa mulher, ela então caminha. E ela fechou a porta. Fecha a porta para a dúvida. Fecha a porta para a incredulidade. Fecha as portas para as vozes externas. E eu achei pesquisando um pouco sobre esse texto, eu achei uma frase que eu gostei muito. E aí o comentarista, ele coloca assim, as coisas sagradas, as coisas celestiais não se destinam a satisfazer a curiosidade pública. Tem algumas coisas que você precisa proteger. Você precisa proteger a unção, você precisa proteger o seu milagre. Sabe por quê? Porque não são todas as pessoas que creem da maneira que você crê. No seu grupo familiar, você está inserido num grupo com pessoas que creem da mesma maneira, onde nós caminhamos juntos com o mesmo alvo. Mas se você compartilhar, se essa mulher tivesse compartilhado com a sua vizinha, esta visão do profeta, eles teriam debochado dela. Tem dito, aonde você pensa que se vai com essa ideia? Mas ela fechou a porta, ela diz, não, é meu, e o profeta me orientou, é meu, é dos meus filhos, e vai se realizar. E assim como o Arne estava compartilhando do vinho, eu vejo que nesse texto, quando o Senhor transformou aquele azeite que ela tinha, amados, o azeite naquela época, ele tinha muitas funções. O azeite, ele era usado como especiaria, ele era usado para fazer o óleo para unção, ele era usado para manter as lamparinas acesas. Havia inúmeras utilidades como combustível, muitas utilidades para o azeite. E aí, quando ela termina o milagre, termina as botijas todas cheias, aquela sala cheia. Ela não se contentando com isso, ela diz, tem mais, e agora, o que eu vou fazer? Ela volta ao profeta. Senhor, e agora, qual o próximo passo? E o profeta olha para ela e diz, vai, vende o azeite e vive do resto. Amados, Efésios 3:20 diz que Deus faz infinitamente mais, além tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Esta mulher, ela foi ao profeta para sanar a dívida, porque ela não queria perder os filhos como escravos, ela só queria isso. Ela queria ter os filhos com ela, pagar a dívida. Talvez ela tenha pensado, se eu pagar a dívida, depois eu vejo como eu vou me virar, como eu vou criar os meus filhos. Mas Deus fez infinitamente mais. E aquele óleo
Talvez ela tenha começado ali com aquele óleo lisa, aquele óleo de soja que você tem na sua cozinha. Talvez ela tivesse ali um azeite de oliva. Mas com certeza, de acordo com ela, eu consigo ver que de acordo com ela foi derramando aquele óleo, e as vasilhas foram sendo cheias, aquele óleo saiu um óleo puro, aquele óleo extra virgem, aquele óleo perfeito. E com certeza saiu dali um óleo caríssimo. Que o profeta ele diz a esta mulher: vive do resto. Ela foi e vendeu aquela mercadoria, ela pagou as suas dívidas, e Deus fez infinitamente mais. Ela pôde criar os seus filhos, ela pôde pagar a instrução dos seus filhos, ela pôde ver os seus filhos crescerem, se tornarem homens de Deus, constituírem famílias, ver a sua geração. Amados, aquilo que Deus tem para você, é para os seus filhos, é para a sua descendência, é para toda a sua geração. Não limite o que Deus quer fazer, não é só para você, Ele vai correr, rios de água viva fluirão, o óleo vai fluir, a graça vai fluir sobre os teus filhos, sobre aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer. Deus é poderoso. Amados, eu quero concluir essa ministração com a seguinte observação: eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Ouvimos muito falar sobre isso em 2013 e vamos continuar ouvindo. Como reis e sacerdotes, o nosso papel sobre a face da terra é declarar: o reino de Deus chegou. E para eu e você declararmos: o reino de Deus chegou sobre a sua vida, eu e você precisamos crer, estar fundamentados na palavra, andarmos por fé, valorizarmos aquilo que Deus já nos deu. Creia na palavra, não abra mão daquilo que a Bíblia diz que você é, daquilo que você tem. Só assim nós poderemos chegar para aquele cego e dizer para aqueles olhos: abre-te em nome de Jesus. Nós podemos levantar aquele paralítico e dizer: levanta-te e anda, porque nós cremos na palavra e no doador da palavra. Amados, quando nós nos movemos em fé, quando você se move na palavra, você move a mão do dono da palavra. Quando você se move em fé na palavra, você ativa o poder do dono da palavra. Deus se move a seu favor. Deus diz: agora eu entro em cena, porque ela não pode fazer mais, ela preparou o terreno. E eu entro. Deus entra com a unção, Deus entra com o milagre. Você é rei e você é sacerdote, na sua casa e aí lá onde você está inserido. Haja como tal. Nós precisamos aprender como esta mulher, agir como tal. E somente há uma fonte, a fonte eterna, que é a rocha verdadeira. A palavra diz que aqueles que creem no Senhor Jesus não serão confundidos. Vou à única fonte, que é o Senhor. E depois eu me movo de acordo com a palavra liberada, e eu fecho a porta para a dúvida, eu fecho a porta para a incredulidade, eu fecho a porta para as mensagens do mundo, das circunstâncias. Não fundamente a sua vida de acordo com as circunstâncias. O dólar subiu e o dólar desceu, a bolsa aqui, a bolsa ali. Não, Deus é poderoso para multiplicar a tua semente a 100 por 1. Amados, você é rei e você é sacerdote. E nós precisamos, como igreja, nos movermos cada vez mais em fé. O meu justo viverá pela fé. E pela fé na palavra do Senhor, que é o poder de Deus. Paulo, ele pregava a palavra com poder, porque ele cria naquilo que ele pregava, e os milagres aconteciam. Temos visto muitos milagres. Esses dias mesmo eu ouvi um testemunho maravilhoso, uma família em que ambos estavam desempregados, e ambos estão trabalhando. Extraordinário de Deus, rapidamente Deus mudou a sorte. Deus é poderoso para mudar a sua sorte. Não sei com que você veio hoje para colocar diante do Senhor, qual a sua necessidade, qual o que tem roubado de você, tentado roubar de você a paz. Eu quero dizer para você: o óleo da unção já está sobre a sua vida. A presença do Senhor já está sobre a sua vida. E tudo aquilo que você precisa já é seu.
ande em fé, mova-se em fé na palavra. E eu tenho certeza que Deus irá surpreender você. Você vai oferecer 5 pães e 2 peixinhos e você vai alimentar uma multidão. Porque aquilo que você já tem é muito. Talvez você olhe para o seu recipiente e diga, mas é pouquinho, assim como aquela mulher é pouquinho, é só um pouquinho de azeite. Eu não conheço muito a palavra de Deus, mas aquilo que você tem já é muito, porque o mundo lá fora não tem nada. Eles estão sedentos, aguardando você derramar aquilo que você tem. Que você possa ser um grande derramador de bênçãos neste ano. Que a sua casa, o óleo da unção possa fluir, o óleo da presença do Senhor possa fluir de uma forma extraordinária, ao ponto de tocar o seu próximo, tocar os seus vizinhos, tocar o seu trabalho, e você experimentar uma colheita extraordinária. Deus quer abençoar extraordinariamente a sua vida. Quero convidar você a se colocar em pé, quero orar por você. Voltando ao texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pai Celestial, muito obrigada, porque nós podemos caminhar com ousadia, com confiança, firmados na Tua palavra. Pai, obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra remove montanhas. Pai, a Tua palavra, Pai, nos leva a lugares extraordinários. Pai, esta mulher, esta viúva, ela experimentou o extraordinário do Senhor. Pai, nós como Tua igreja estamos aqui, Pai, para receber o Teu extraordinário. Somos gratos, Pai, pelo que o Senhor já fez. Pai, são muitos milagres, são muitos testemunhos. Pai, mas eu sei que o Senhor tem muito mais para liberar a favor de cada um dos nossos irmãos, de cada família aqui representada. Pai, eu quero declarar, Pai, que este ano será um ano de milagre, onde, Pai, onde o Teu povo, onde a Tua igreja se move de fé em fé, de glória em glória. Pai, a glória do Senhor se manifesta. Pai, que nós não somos aqueles que retrocedem, mas daqueles que caminham, daqueles que avançam para alcançar o prêmio da plena vocação que há em Cristo Jesus. Pai, nós nos levantamos como reis e sacerdotes sobre esta cidade. Pai, como reis e sacerdotes, nós queremos declarar a São José: o reino de Deus chegou, o seu milagre chegou, a vida em abundância chegou, a paz está aí, a paz chegou, a cura está presente, o poder de Deus já flui sobre esta cidade, sobre cada pessoa, cada morador de São José. Pai, nós abençoamos o Teu povo, abençoamos esta cidade com salvação, com redenção, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, muito obrigado, porque eu vejo aqui na vida de cada um dos meus irmãos, botijas a serem cheias do Teu óleo. Espírito Santo, enche-nos mais uma vez. Espírito Santo, enche-nos mais uma vez. Nós precisamos da Tua unção, nós precisamos da Tua graça. Pai, porque é pela Tua graça, não é pelo nosso mérito, Pai, mas é pela graça, é pela misericórdia, é pelo favor do Senhor nas nossas vidas. Pai, enche-nos mais uma vez, visita-nos mais uma vez, toca-nos mais uma vez. Você que veio nesta manhã buscando um milagre na cura, eu declaro a você: receba a cura no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de depressão, eu digo a você, você tem que sair agora. Sai agora, solta esta vida, solte esse coração agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a paz do Senhor Jesus, receba a alegria do Senhor Jesus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, muito obrigada, Pai, porque nós podemos participar. Em poucos momentos estaremos participando da mesa da aliança. Pai, nós podemos chegar com confiança, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Senhor, muito obrigada. Receba toda a honra, receba todo o louvor, toda a exaltação, em nome de Cristo Jesus.